Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, indicou que o governo deve descumprir a promessa feita na campanha de isentar quem recebe menos de R$5 mil de pagar imposto de renda em 2023. De acordo com o parecer da MDBista, não há espaço fiscal para mexer na tabela atualmente. Minimizando o descumprimento da promessa de campanha, Tebet disse que o governo terá mais 3 anos para rever a isenção do imposto. Segundo especialistas, a gestão Lula não conseguirá isentar os trabalhadores que ganham até R$5 mil mensais, pois eles correspondem a 91% dos empregados no Brasil. Kobayashi. Bom, isso se soma ao discurso que nós comentamos, repercutimos aqui ontem, do ministro Fernando Haddad, né? Ele falava a respeito das reformas tributárias, né, fatiadas no primeiro semestre em relação aos impostos sobre o consumo e no segundo semestre dos impostos em relação à renda. E ele complementou, quando falava a respeito da reforma em relação à renda, de que há muitas pessoas que não pagam imposto no Brasil. Ou seja, o sinal, o símbolo do discurso do ministro da Fazenda é de que, pelo contrário, muito ao contrário do que foi prometido, haverá, na verdade, um aumento da cobrança sobre a renda. E aí vem hoje a ministra Simone Tebet e faz coro a isso com esse discurso a respeito das impossibilidades do governo de realizar tão logo a promessa feita em campanha. Aliás, a gente tem visto não só a ausência de isenção a quem ganha até R$5 mil, mas temos visto já uma cobrança de imposto de renda para a pessoa que ganha cerca de um salário mínimo e meio. Então, a gente está vendo aí o governo caminhando em sentido oposto a tudo o que prometeu na campanha eleitoral. Seria muito bom se a gente tivesse uma reforma tributária única, que simplificasse as questões tributárias no país e que, de fato, tirasse o imposto sobre o consumo e colocasse na renda, mas de uma maneira equilibrada. Mas fica muito difícil, né? Fala uma coisa, faz outra. Pavinato. É óbvio, não dá. A gente falou isso a semana inteira, estamos falando disso a semana passada. Como é que agora, neste momento, com gastos aumentando, mesmo a mesma arrecadação de impostos, eu vou cortar impostos aumentando? Agora não dá. Agora não dá. Tem que pagar o palácio. Agora não dá. Tem que pagar o aumento dos servidores federais. Agora não dá. Tem que pagar uma série de coisas novas. Agora não dá. Eu tenho que gastar com tantas outras coisas. Não dá para cortar imposto. É por isso que na falta da picanha, como eu falei ontem, o Haddad resolveu fatiar a reforma. E ele vai começar por onde dói mais, que é o consumo. Então, talvez, quando esse povo já empobrecido estiver vitimado com esses novos impostos, que essa reforma vai ser um castigo, como eu disse, talvez ali, bom, agora eu já estou tirando mais no consumo, então agora eu posso cumprir essa promessa, que já não tem valor financeiro nenhum, de ir lá e mudar a isenção do imposto de renda para até R$5 mil. Mas antes eu te assalto e depois eu devolvo um pouquinho do produto deste roubo. É isso que vai acontecer, infelizmente. Não tem outra perspectiva. Fora da matemática é a matemágica. E a matemática destrói um país. José Maria Trindade, você, Zé, queremos te ouvir também sobre essa declaração da ministra Simone Tebet, admitindo que não vai ser possível cumprir em 2023 essa promessa de campanha do presidente Lula de mudanças, de ampliação da tabela, da faixa de isenção da tabela do imposto de renda. Zé? Me avisaram que isso iria acontecer. Olha, Vitor, há um tempo atrás, um ex-secretário de transporte daqui do Distrito Federal, a secretaria o chama de mobilidade, né, me falou sobre a promessa de um candidato ao governo do Distrito Federal de acabar ou reduzir muito os famosos pardais, que são os radares espalhados pela cidade. E aí o ex-secretário me disse o seguinte, quando o governador ganhou, ele não vai acabar, porque ele vai descobrir o quanto é a arrecadação destas armadilhas, algumas são armadilhas, né, dos pardais, dos radares. E foi dito e feito. O governador prometeu acabar com os pardais, ganhou e não acabou, porque ele descobriu que a arrecadação é muito grande. Da mesma forma, quando Lula prometeu que iria mudar a tabela de contribuição do imposto de renda, ele iria descobrir mais tarde, né,
e ele já foi governo, deveria saber disso, de que a pirâmide de pagamento de imposto de renda, a base é que dá a maior arrecadação. Eu assisti um debate, inclusive com a participação do PT, porque o PT queria uma super alíquota de imposto de renda. Imagina, uma alíquota que seria próxima de 40%, hoje já 27%, 30% por cento do imposto de renda, do imposto salarial. Isso não é renda, é salário, né? E quando o PT apresentou a super alíquota, descobriu que a arrecadação seria mínima e um desgaste muito grande, um desgaste político muito grande. Então, eu pude ver ali no cálculo apresentado pelo Ministério da Fazenda de que a base desta pirâmide de arrecadação do imposto de renda é que sustenta o processo. Então, isso aí, o atraso disso, é sim um aumento da arrecadação e vem dos assalariados. Esta é a realidade. O argumento é de que não pode mudar. Pode, o governo pode mudar. Ninguém vai entrar contra uma anualidade, sendo que vai beneficiar o consumidor. Se fosse contra o consumidor, aí haveria sim problema jurídico com base na anualidade. Só se pode criar imposto com base no ano seguinte. Em um ano se cria para o ano seguinte. Mas nesse caso, como é para beneficiar o contribuinte, né, isso poderia. Então, é essa a realidade. Quando chega lá e vê o que vai acontecer, se melhorar a tabela, não faz por isso, por perda de arrecadação. Mas, senhores, seria uma justiça atualizar a tabela, porque não atualizar a tabela de contribuição do imposto é aumentar a arrecadação, ou seja, aumentar o imposto. Porque a pessoa tem aumento salarial, daqui a pouco quem ganha menos de salário mínimo vai pagar imposto de renda. Por quê? Porque não havendo uma atualização da tabela e aumento da massa salarial, dos salários, é claro que entra mais pessoas no sistema de pagamento de imposto de renda. E, repito, este é um imposto, todo imposto, ele é cruel, né? Mas as economias, por mais liberal que sejam, elas têm que admitir o pagamento de imposto. O que se pensa é em justiça fiscal, ou seja, um imposto justo. E uma tabela nessas condições é um imposto injusto. Zé, eu não sei nem se a Janja está atualizando a tabela mais, viu? Mas, ó, tem gente que acredita nesse discurso, porque é igual o povo do chat, meus amados. Só um segundinho para vocês, ó, um beijo. Esse pessoal que vem aqui todo santo dia fala assim, eu não vejo mais pingos, eu vou na concorrência. É igual o Lula falando que vai, ele diz que todo dia, assistem, diz que é todo santo dia. É igual o Lula falando, eu vou fazer. Então tem gente que acredita, claro, você vê aqui por essas pessoas lindas, encantadoras do chat, lindos,